Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Não vai dar para ver tudo, mas enfim, vamos ver. 3. Boa tarde. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma live. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma live. Boa tarde, boa tarde. Vamos ver o que é que vai acontecer com vocês até ao final de dezembro, está bem? Final de dezembro, estas previsões são com o povo cigano até ao final de dezembro. Ora bem, antes de mais temos aqui o revelar das situações que vocês estão à espera, segredos que serão revelados, situações que vão ser resolvidas, vocês vão conseguir perceber para onde é que estão a ir, aquilo que vocês têm dúvidas, as coisas vão clarear, vai haver solução, vai haver resposta de mistérios, resposta de situações que vocês nem sabem o que fazer com elas, está bem? Vocês vão ter a chave da solução e a chave de resolver as coisas nos vossos caminhos. É como se vocês também pudessem ter independência, possibilidades, opções, soluções, está bem? Como vocês fossem ter a faca e o queijo na mão, está bem? É o que a cigana avisa para até ao final deste mês de dezembro, está bem? Final do mês de dezembro. Quem quiser fazer banho de camélia branca pode fazer, está bem? Camélia branca, utilizar azul, está bem? Samambaia também pode fazer para limpar, está bem? São os bens que vocês podem fazer, ok? Ora bem, vamos ver. Temos aqui cigano, cigana, outro cigano e outra cigana, está bem? Um cigano, uma cigana, um cigano e uma cigana, está bem? Devem escolher 2 grupos ou vocês podem ver todos, está bem? Todos, está bem? Boa tarde, céu. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Obrigado, céu. Vamos ver o que é que vai acontecer até ao final do mês de dezembro. Temos o cigano, a cigana, o cigano e a cigana. Relembrando que povo cigano pode ser cultuado dentro de casa e eles dão resposta se vocês o cultuarem corretamente, está bem? Tudo bem. É o que é preciso, não é? A gente vai dando um jeito, as coisas vão andando para a frente, está bem? O povo cigano é povo de solução. O povo cigano não trabalha com... O povo cigano é bom para proteção, para caminhos, para solução. E o povo cigano pode ser aceso dentro de casa, está bem? Vocês podem fazer... Obrigado, céu. Muito obrigado. Obrigado, céu. Muito obrigado. E vocês podem sempre acender ao povo cigano utilizando água, vinho ou cidra, tá bem? Os ciganos são entidades que gostam sempre de ser relembradas. Povo cigano, vocês acendem quando precisar. Os dias mais fortes é à quarta-feira, ou à segunda ou ao sábado, tá bem? Quarta-feira é assim aquele dia em cheio, que é hoje, tá bem? Mas quando vocês precisarem, vocês podem acender. Povo cigano, o acendimento é sempre recebido. Eles gostam de frutas, ananás, mamão, papaya, banana, maçã vermelha, maçã verde. Eles gostam sempre de frutas, está bem? Frutas, devem ter sempre um salzinho grosso num pratinho para purificar as energias, está bem? Punhal em cima da taça para tirar os obstáculos do caminho, porque eles ajudam sim nisso. Muito obrigado, céu. E o povo cigano é um povo que traz sempre uma energia positiva. Existem pessoas que geralmente fazem um balaio, que é uma cesta, tá bem? Com frutas e deixam num caminho de estrada aberta para pedir desejos, para pedir realizações. Se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer, tá bem? Uma cesta, enfeitam a cesta, tá bem? Com fios coloridos, com fitas, metem as várias frutas, podem meter pão. Os ciganos também aceitam pão, bolachas, está bem? Eles aceitam, boa tarde, Olga, eles aceitam esse tipo de procedimentos. E vocês podem escrever nas fitas os vossos pedidos, está bem? Podem fazer para trazer
clientes, para proteger a vossa casa, para tirar inveja, mal olhado. Povo cigano é bom para fazer esse tipo de trabalhos, está bem? Ou podem fazer dentro de casa, ponham a vossa fruta numa travessa bem enfeitada, bem cortadinha, que eles gostam, para o povo cigano. O povo cigano gosta sempre de ser relembrado. Quando vocês precisarem, podem acender, que eles vão dar sinal deles, está bem? Existe muito aquela questão da garrafa que estoura, por exemplo, tanto com o povo cigano como com pombagira. Por exemplo, o povo cigano gosta de cidra, há ciganos que bebem cerveja, há ciganos que bebem vinho, e às vezes a garrafa estoura, está bem? Isso às vezes também é a manifestação do povo cigano, as velas que sobem muito também está bem? Vocês têm que perceber que o povo cigano dá-vos sinais, está bem? As músicas e tudo, esse clima ajuda sempre, está bem? O povo cigano, quando cheira bem, cheira a incenso, cheira a flores, é povo cigano, está bem? Tenham isso em atenção, o povo cigano sempre ajuda, está bem? Não tem, vocês podem sempre acender o que precisarem ao povo cigano, está bem? Será sempre bom para vocês, ok? Ora bem, temos o cigano, a cigana, o cigano e o cigano. O que é que vai acontecer até ao final do mês de dezembro? Está bem? Relembrando que a cigana já avisou que vão aparecer soluções, caminhos, formas de resolver. Vocês vão ter a faca e o queijo na mão. Boa tarde, Lourdes. A Lourdes já fez anos. Eu sou bem esquecida. A Lourdes já fez anos. A Lourdes faz anos agora. Já fez anos, Lourdes. A Lourdes faz anos agora. É. A Lourdes faz anos por estes dias, não é? Parabéns, Lourdes. Feliz aniversário. Parabéns. Parabéns. Parabéns, Lourdes. Feliz aniversário. Ora bem, vamos ver o que é que aqui Lourdes, a espiritualidade diz que se você ouvir a sua imaginação, se você ouvir aquilo que a sua mente fala para si, ouvir a sua intuição, às vezes não é tanto os sonhos, às vezes é a própria intuição. Aqui diz que você tem o poder de criar aquilo que você precisa para chegar onde você quer. Às vezes é preciso usar a imaginação. A espiritualidade também avisa que você precisa tomar atenção ao seu chakra da laringe, está bem? Cuidar dele. Chakra da laringe, está bem? Você precisa de falar aquilo que você cala, está bem? Tem que falar mais, não pode calar tanto. Eu recomendo que a Lourdes beba e coma beba água de coco, está bem? Para lavar aqui o terceiro, o chakra da laringe, e pode comer também, está bem? Coco, está bem? Coco. É interessante para si. Aqui diz que você precisa mesmo de falar aquilo que você... Se você começar a falar, você vai ver como vai destravar a sua vida. É como se você tivesse o poder da criação, mas depois a sua mente a bloqueasse e você não falasse aquilo que precisa de falar. Às vezes é preciso pôr para fora para as coisas começarem a andar, Lourdes. Está bem? Pode usar verde, vermelho, está bem? Pode fazer banho de maçã verde com 7 folhas de louro e um pau de canela, está bem? Utilizar jade, aventurina, água marinha, está bem? São pedras boas para a Lourdes. A Lourdes precisa. A Lourdes tem tem boa capacidade, é uma mulher capaz, só que a sua imaginação cria 1500 obstáculos e depois a Lourdes fecha. Percebe? Não pode ser assim. É como se a sua maior inimiga fosse a sua mente. Você tem que aprender a trabalhar a mente. A mente a abrir, em vez de fechar as portas, abrir as portas. Está bem? Cada vez que a Lourdes ter um pensamento autossabotador ou erguer logo uma muralha de uma ideia, pensa ao contrário. Está bem? Em vez de se sabotar e de fechar, pensa ao contrário. Faça uma perspectiva ao contrário. Percebe?
às vezes aquelas ideias mais loucas, que parecem mais loucas, são as que dão mais certo. Está bem? A Lourdes tem que virar a sua vida. Banho de maçã verde, com folhas de louro. Está bem? Faça. Está bem? E pó de canela. Faça. O banho vocês podem fazer. Às vezes eu sei que é complicado. Os banhos, as defumações, tudo isso ajuda na vossa vida. Menta, a Lourdes deve beber chá de menta com camomila, está bem? Utilizar o verde, está bem? Mas aqui diz que a Lourdes tem mesmo, a Lourdes tem uma boa mente, tem umas boas ideias, só que a sua imaginação, a sua mente bloqueia. Tem que fazer ao contrário. Enquanto você começar a pensar que uma ideia é má ideia, é uma ideia desgastante, é uma ideia que não tem pés nem cabeça e começar a pensar que não vai conseguir, inverta a situação. Obrigado, Francisca. Está bem? Inverta a situação, Lourdes. Está bem? Às vezes é preciso inverter-se a situação, mas a Lourdes consegue chegar. Enquanto a Lourdes não perceber que tem que pensar ao contrário daquilo que está a pensar agora, a Lourdes não vai ter a recompensa, nem vai ter aquilo que você quer. Percebe? É como se fosse isto que a bloqueasse. Está bem? A Lourdes pode fazer assim. A Lourdes pode pegar numa pedra e escrever pensamentos autossabotadores. Está bem? E cada vez que a Lourdes tiver um pensamento autossabotador, o que é que a Lourdes vai fazer? A Lourdes vai pegar numa pedra e vai juntar. A Lourdes pode arranjar um paninho branco para meter as pedras em cima. E depois a Lourdes vai ver como essa trouxinha, como esse paninho vai ficar cheio de pedras pesado. Quando você tiver esse pano pesado, você vai jogar os pensamentos autossabotadores no mar, na ria, onde você, está bem? E pede a mãe manjar que leve isso para longe de si, está bem? Porque é cada vez que você tem esse pensamento autossabotador, a sua mente bloqueia, a sua mente tira, a sua mente, por exemplo, você tem plano para o dia, não é? E de repente você pega e começa a pensar, não vou ficar a dormir. Isso é um pensamento autossabotador. A sua mente está a procrastinar a Lourdes de fazer as coisas para a Lourdes ficar apaziguada. Uma pedrinha no pano. Quando você pegar, quando for passar para uma semana, você vai ver como você está cheio de pedras lá. E essas pedras é a própria Lourdes que as põe. A Lourdes tem que pegar e jogar fora. Enquanto a Lourdes não se limpar disso, você fica no mesmo. Pode fazer esta questão do paninho com as pedras várias vezes, até você perceber que consegue meter menos pedras lá e a coisa a liberta, porque isto é um procedimento, é treinar não só o espiritual, mas também o seu psicológico, porque o nosso psicológico adapta-se a essa autossabotagem e automaticamente vai sempre para lá, percebe? Isso é normal, nós acabamos por nos habituar a esse pensamento autossabotador e fazemos isso. Demora o nosso cérebro a perceber que tem que mudar de forma de pensar, demora, mas isso é autoproclamação. Você tem que programar o seu cérebro, as meditações a dormir com frases de motivação, você consegue, você é capaz. Isso ajuda, percebe? Não importa que vocês durmam, que faça, que adormeça, o que importa é que o seu cérebro está ali a ouvir. Você é capaz, você consegue, você tem força, está bem? E é isso que você precisa para as coisas andar. Defumação de menta, hortelã, menta ou hortelã-pimenta, está bem? A Lourdes precisa de perceber que não interessa o que os outros digam, não interessa o que os outros pensam, interessa sim o seu querer e aquilo que está dentro de si, está bem? Não interessa o que os outros pensam, interessa que a Lourdes goste de si e perceba, confie no seu taco. A Lourdes precisa de confiar naquilo que você, naquilo que você carrega, naquilo que você é, na sua essência, nas suas capacidades. Pode fazer banho de amor perfeito, está bem? Banhos de amor perfeito. Quando vier a primavera, eu recomendo que a Lourdes plante amores perfeitos, está bem? Precisa de acreditar em si, no seu taco. Autoconfiança. A cigana pode ajudar nisso. Eu recomendo que você acenda a cigana e peça para ela reforçar a sua autoconfiança, está bem?
uma vela vermelha, para a cigana reforçar a sua autoconfiança. Mas isto é um trabalho que você precisa desenvolver com ela, está bem? Que ela depois vai dando orientações de banhos e dessas coisas todas, está bem? Porque aqui diz que você própria, quando não fala, quando não volta para fora, é como se cortasse a sua árvore de crescer. Percebe? Percebe? Aqui diz isso, diz que você bloqueou a sua árvore de crescer. É como se cada vez que você começasse a ganhar galhos para arrebentar, você chega lá e corta com a sua própria mente. Percebe? É isso que diz aqui. Mas aqui diz que você tem o poder da criação. Tem pessoas seus ancestrais a tentar vir para a Lourdes perceber que a Lourdes tem o poder da criação, que a Lourdes não está sozinha, mas depois tem aquela questão, aquela fagulhazinha dentro da sua mente que está tudo bem e de repente fagulha e aquilo pega fogo. A Lourdes tem que aprender a virar esse fogo de negativo para positivo. Porque o elemento fogo tanto dá para o positivo como para o negativo. É preciso a gente trabalhar, porque o fogo extingue se não for alimentado. O fogo também leva à exaustão. E às vezes é essa questão da exaustão que deixa as pessoas apaziguadas. Percebe? A Lourdes tem que aprender aquilo que dá consigo, que trabalha com o que funciona. Aquilo que funciona comigo pode não funcionar com a Lourdes, mas a Lourdes pode saber como é que há de fazer. Precisa de arranjar uma estratégia para se motivar a si própria, está bem? É importante. Exatamente. Então pronto, se você pediu ajuda aos seus ancestrais, eles estão aqui a responder. Percebe? Porque os ancestrais respondem. Fez bem. Pedir ajuda aos ancestrais é uma coisa muito boa, está bem? É uma coisa muito boa. Porque os ancestrais chegam-se, está bem? Agora, cabe à Lourdes a perceber que a Lourdes tem que trabalhar e perceber como é que há de agir para se motivar a si própria. É a mesma coisa que, por exemplo, as crianças. Nós motivamos as crianças a estudar mais, a se empenhar no trabalho através de um presente. De um presente no final. Se elas passarem de ano, tiverem boas notas, dá-se um presente grande. Faça o mesmo consigo, só que de uma forma diferente. Percebe? Utilize essa técnica. Às vezes é preciso uma técnica para voltar a ensinar o cérebro. Percebe? É preciso às vezes uma técnica. E a Lourdes precisa disso. Veja se as suas alimentações, se a sua alimentação tem aquela dose de energia que você precisa. Está bem? Existem vitaminas que se tomam que ajudam o cérebro a ficar mais produtivo, com mais energia, está bem? Veja isso também pode ser que também ajude, está bem? Fazer meditação para se conectivar. Pronto. Uma enfermeira, pronto. Mas veja se o seu cérebro está a receber. Se você não precisa de fazer um suplemento extra com vitaminas, porque existe vitaminas que se tomam. Por exemplo, pessoas com TDAH, agora ouve-se muito falar disso. TDAH, as pessoas às vezes precisam de fazer um vitamínico para o cérebro produzir certas vitaminas que despertam o foco e a energia, está bem? A suplementação é uma coisa muito boa, desde que feita com o devido acompanhamento, está bem? E a espiritualidade não é contra as vitaminas, a espiritualidade é contra aqueles remédios que se tomam que deixam a pessoa de rastros. Só isso, está bem? E isso é preciso. Aqui também fala sobre isso, está bem? Sobre essas energias, está bem? Eu recomendo que a Lourdes arranje uma jaspe vermelha e ponha na raiz da sua cabeça, aqui mesmo no ori, está bem? É o ori, está bem? Uma jaspe vermelha e ponha no ori. Pode andar com ela também, está bem? Mas porque a jaspe vermelha vai conectá-la, pode metê-la juntamente na cigana e depois andar com essa pedra para lhe dar autoconfiança, para lhe dar o empoderamento, tirar essas más energias, está bem? Às vezes é preciso. Não se esqueça que isto é uma conduta que você tem que adaptar na sua vida. Isto é
Às vezes nós esquecemos-nos daquilo que fomos e não sabemos como é que havemos de voltar a ser aquilo que éramos. Na realidade, uma pessoa nunca volta ao passado, uma pessoa evolui. Agora cabe à Lourdes aprender como trabalhar e evoluir para a frente. Percebe, Lourdes? É a mesma teoria. Motivação. A Lourdes precisa de um banho de motivação. Motivação é o que a Lourdes precisa. Então, motive-se. Aquilo que a Lourdes gosta. Veja o que é que motiva, o que é que puxa a Lourdes para cima. Porque é assim, quando nós trabalhamos com aquilo que gostamos, nós temos alegria para sair fora da cama, porque é uma motivação. O nosso cérebro tem aquele processamento de eu vou fazer aquilo que eu gosto. E é isso que é preciso. Sair do passado. Mas este sair do passado é importante, mas a Lourdes tem que perceber que existem certas práticas que a Lourdes tinha no passado, que tem agora, que não lhe estão a fazer bem e que têm que ser resolvidas. Às vezes não é fazer as pazes, é perdoar o passado, perdoar aquela versão de nós próprios que deixou nós chegarmos a esta situação. E percebemos que a culpa não foi só nossa. Houve um monte de coisas que se foram atenuantes, que não foram nossa culpa e que nos levaram a este resultado. Mas também não devemos culpar os outros. Devemos tirar o aprendizado e seguir em frente. Isso é que é a parte mais complicada. Percebe? A Lourdes tem que perceber aquilo que gosta. Seja, experimente um bocadinho de cada coisa, faça. Existem formações, existem coisas que se podem aprender. Hoje em dia existe uma panóplia de situações, de coisas que você pode fazer e que você pode ver aquilo que gosta. Experimente. Não comece megalómano. Por exemplo, arranjos. Arranjos florais. Existem pessoas que põem flores dentro da resina, existem pessoas que fazem amuletos com resina, com folhas, com paus, tem um significado, percebe? Veja aquilo que você gosta, mas não comece com muito, comece devagarinho, com calma. Por exemplo, fazer trabalhos manuais, por exemplo, não precisa de ficar perfeito. Existem pessoas que vão à praia, apanham pedras e pintam, têm aqueles marcadores e fazem mandalas. A Lourdes pode começar por aí também, acho que seria interessante. Mas isso é porque a Lourdes está parada, percebe? Quando nós não gostamos, tem que haver alguma coisa que a gente goste, nem que seja de comer. Comer, nem que seja de comer. Nem que seja de comer. Às vezes a pessoa tem que começar por algum lado. Isso é desinteresse pela coisa, pela vida. A Lourdes tem que começar por uma coisa pequenina, nem que seja arranjar pedras e fazer fazer aqueles mandalas com pintas. Pintar mandalas também ajuda a desbloquear a mente, está bem? Fazer palavras cruzadas, está bem? Arranjar motivação, mudar a decoração, aprender a costurar, que é uma coisa extremamente interessante para quem não sabe, faz sempre bem. Nem que seja aqueles quadros, comece com uma coisa pequena, mas por exemplo, colorir. Então, porque é que não experimente. Comece por um bocadinho de cada vez, está bem? Comece por um bocadinho. Às vezes não é falta do que fazer, às vezes é mesmo a gente sentir aquela fagulha dentro de nós que se acende. E isso é que é a parte mais difícil da recuperação, percebe? Porque aqui diz que a Lourdes realmente foi uma árvore que foi cortada. Agora, a Lourdes tem que perceber que não é igual àquilo que foi, não é? Às vezes ver, procurar na internet, existem pessoas que têm vários passatempos, veja aquilo que lhe. Exatamente, é isso, fazer a fagulha que se acende dentro de nós, percebe? Ah, por exemplo, a fagulha do espiritual, não é? O espiritual, há pessoas que fazem com aquela massa. Eu acho que eu tenho aqui, onde é que está? Vou buscar. Só um momento. Que no outro dia, às vezes vocês podem fazer, às vezes eu posso fazer. Onde é que está? Onde é que está? Também
não sei para onde é que levou. Aqui. Pronto. Está a ver esta massa de moldar? Barro de moldar. Molding clay. Este é azul. Este é lila, que ainda é pior ainda. Está a ver, Lourdes? Assim, a Lourdes pode fazer um incensário, pode fazer imagens de preto velho. Por exemplo, há pessoas que fazem terços com grãos de café para preto velho. Sabe o café? As pessoas, você há de procurar na internet. Há pessoas que fazem isso com grãos de café. Aproveitar aquilo que se tem em casa, por exemplo, garrafas ou frascos de feijão, fazer luminárias com as canetas, essas coisas. Fazer aquilo, deixar a coisa fluir, ver se isso interage, está bem? Às vezes é preciso começar por algum lado, está bem? Uma coisa mais pequena, escrever, há pessoas, por exemplo, que não conseguem manter um diário, isso é normal, mas às vezes é preciso começar por algum lado, percebem? Começar por algum lado, por exemplo, plantar, há pessoas que não têm conhecimento, mas por exemplo, pesquisar sobre as plantas, ver que plantas é que é preciso plantar ao pé das outras para elas florirem, está bem? Fazer bonecas de pano é uma coisa que é interessante. Fazer tricô, fazer bordado, isso são coisas todas que vocês têm que ver aqui, vocês têm que ver aquilo que fala consigo, está bem? Isto assim dá para fazer várias coisas. Há pessoas que fazem, por exemplo, pegam no espelho e enfeitam com pedrinhas e com coxas para dar para Iemanjá ou para outro orixá, está bem? Nomeadamente o Xum. Está a ver essas coisas assim. Fazer assim, mas faça uma coisa que fale consigo. Veja online, veja o que é que fala consigo e comece por pouco. Porque às vezes as pessoas querem fazer uma coisa, investem muito e depois aquilo fica lá parado e é desperdício. Percebe? Procure ver aquilo que fala consigo. Está bem? Bordar. Às vezes fazer misturas, fazer a cozinha é uma coisa que geralmente há pessoas que praticam isso. Cozinha. A cozinha tem a ver com magia também, está bem? É sempre interessante. A Lourdes tem que ver aquilo que fala consigo. Não aquilo que a Lourdes gostava e voltar a fazer com que a Lourdes goste. Algo diferente, algo novo. Tem que começar do novo, está bem? Tem que regar, tem que ver se é isso, porque assim a Lourdes vai sentir essa energia, está bem? Eu recomendo que a Lourdes faça isso. Se a Lourdes quiser acender uma vela com um copo de água, a Lourdes acende uma vela branca, não é? No meio mete um copo de água, um copo de vinho, um copo de açúcar, um copo de leite e pede à espiritualidade que venha lhe mostrar, que venha lhe ajudar para a Lourdes achar o caminho daquilo que tem que fazer. É assim, este ano foi um ano muito complicado, as coisas ficaram muito, alongaram-se, prolongaram-se, mas que vocês têm que entender que agora para o ano que vem, que é 2026, é um ano de as coisas vão deslanchar, até um ano de justiça. É só que este ano é que foi um ano que as coisas se prolongaram, as coisas parece que não andaram, foram alongadas durante muito tempo, mesmo aquilo que se podia resolver durante o dia, durante a noite. A Lourdes é que sabe, a Lourdes vê, faz do dia durante a noite, que eles venham lhe mostrar. Você pode ter, por exemplo, orientações, pode ter intuição. A intuição também é uma forma de interação com a espiritualidade. Se você quiser meditar, ouvir, pode tentar meditar, mas a Lourdes precisa de se focar nisso. Durante o dia ou durante a noite. Se você quiser fazer durante a noite também dá. Quando se vai deitar, a vela fica acesa a queimar, que é para puxar a energia para virem falar consigo. Mas isso tem que... para ver se isso vai. Porque aqui diz que você consegue. Só que agora pode parecer muito longe. Mas é porque a espiritualidade
não vê as coisas da mesma forma que nós. Percebem? Na espiritualidade não existe uma limitação de tempo e espaço. Percebem? Eles veem as coisas de uma forma diferente de nós. É complicado eu conseguir explicar isto. Mas eles estão lá, só que nós às vezes não conseguimos sentir porque estamos a vibrar demasiado baixo. E é isso que faz a coisa complicada. Eu fiz a Lourdes, que a Lourdes fez anos ontem, porque eu estou a fazer tiragens gerais, está bem? Eu estou a fazer tiragens gerais. A Lourdes fez anos ontem, então como ela está de parabéns, eu tirei-lhe. A cigana falou com ela, porque às vezes as pessoas precisam de uma orientação, percebe? Agora vamos ver se até ao final de dezembro. Eu é que agradeço, Lourdes. Ora bem, temos o cigano, a cigana, o cigano e a cigana. Devem escolher dois, já podem ouvir todos. É o que acontece até o final do mês de dezembro. Está bem? Relembrando que a espiritualidade fala aquilo que ela tem que falar e voca-vos a vocês, adaptar à vossa situação. Está bem? Relembrando que são tiragens gerais e que vocês devem adaptar à vossa situação. Está bem? Se não tiver nada a ver com vocês, ouçam outro grupo. Está bem? Não se esqueçam disso. Não tragam para vocês energia que não é para vocês. Está bem? O que é que o cigano tem para dizer até ao final do mês de dezembro de 2025? Final do mês de dezembro de 2025. Ainda queria ver se fazia o resto dos signos com a esquerda. Ciganos é o que falam com vocês. Boa, meu cigano. Cigano é quem sabe. Tens de tomar sempre cuidado. Está certo. Vamos nisso. E a âncora? Aqui diz que vocês precisam. Vocês têm assim. Ok. A espiritualidade diz que vocês precisam de tomar cuidado com a energia da vossa casa. Está bem? O cigano diz que a vossa casa é muito vítima de má energia. Está bem? Pode ser que as pessoas tenham inveja daquilo que vocês têm. Cuidado com as pessoas que vão à vossa casa. Está bem? Vocês têm que fazer uma defumação de cascadalho, cominhos e manjericão, está bem? Não se esqueçam, defumação é sempre antes das 18 horas, com a vossa casa, as janelas abertas, depois de limpa, depois do vosso banho, que será o conteúdo de um charuto, alfazema e manjericão, está bem? Da cabeça aos pés, vocês fazem o banho antes das 18 horas, depois da vossa casa já está limpa, e fazem a defumação logo a seguir, está bem? Desde a última divisão até à porta da rua. E jogam as ervas queimadas da defumação na rua, ok? Aqui diz que é essa energia que vos puxa para baixo, está bem? A espiritualidade diz que vocês têm que trabalhar na vossa proteção. Quem quiser meter nos 4 cantos da casa um copo com água e a semente, é a semente, não é a pedra, é a semente olho de boi, está bem? E deve mudar a água todas as semanas, está bem? Do copo. Mete ou no copo ou no fresquinho. Nos 4 cantos, está bem? Em vez de meter sal, há pessoas que metem sal, há pessoas que metem carvão, está bem? Podem meter a água com um olho de boi, está bem? E mudar todas as semanas. A semente olho de boi, está bem? Que aqui diz que é essa energia pesada que vos puxa para baixo, está bem? Pode ser pessoas que invejam a vossa casa, pessoas que fazem isso, está bem? Nos 4 cantos, está bem? Ou então, quem não puder, na porta de entrada, atrás, está bem? Da porta de entrada, está bem? Pode meter numa disfarçadinho, se vocês quiserem, está bem? Será bom. Diz que essa é a energia que impede, porque vocês têm aqui uma boa notícia para chegar, só que ela não vem por causa da má energia que está a puxar para baixo, está bem? Eu recomendo que vocês façam primeiro essa defumação com o banho, está bem? Passado 3 dias, ou por exemplo, vocês fizerem na segunda ou fizerem na sexta, fazem na segunda, devem fazer a defumação de
espada de São Jorge seca com alecrim, está bem? O vosso banho é espada de São Jorge dobrada em 7 pedaços, metem num 1,5 litro de água fervido, com alecrim e hortelã, está bem? Não se esqueçam que a vossa espiritualidade não vos deixa cair, mas esse peso que vocês sentem é dessa energia, está bem? Cuidado com os sítios onde vocês vão, cuidado com energias que vocês puxam, porque aqui também tem essa energia de pessoas que puxam por causa da espiritualidade, está bem? Da espiritualidade que carregam. Quem quiser andar com contragum, quem quiser meter um alho dentro do bolso e depois antes de chegar a casa meter fora é interessante, está bem? Não entrem com os sapatos da rua na vossa casa sem limpar antes, está bem? Porque é essa energia que vocês puxam que vos puxa para baixo, que vocês fazem, que faz com que vocês se sintam cansados. Pode ser questão espiritual, pode ser que vocês sejam meio esponja e que puxe essa energia, por isso é que vocês têm uma notícia para chegar à vossa casa, vocês estão à espera e as coisas parece que não desandam, mas a espiritualidade é vossa amiga, está bem? Ela diz que já vos mandou sinais, números repetidos, às vezes vocês precisam de ir a receber um passe a um terreiro, está bem? Há 2 semanas comprei 2 raspadinhas. Comprei 2 raspadinhas, uma não tinha nada, a outra vi 10 euros, mas não foi ontem, uma voz. Ai, a voz falou, isso é espiritualidade. Às vezes não é para vocês, vocês têm que tomar cuidado com os locais que vocês vão, porque puxa a energia. Eles dizem para vocês não irem, ou então a chave desaparece e vocês não sabem onde estão a chave para sair de casa. Isso é a espiritualidade a trabalhar, percebem? A vossa espiritualidade diz que vocês têm que tomar cuidado, que vocês puxam muita energia, cuidado com os locais, com os grupos, está bem? E é isso que vos puxa para baixo, está bem? Mas que vocês têm que limpar isso, está bem? O banho que eu disse ajuda a limpar. Também há quem faça banho de sal grosso do pescoço para baixo e depois faça outro banho, seja de alecrim, hortelã, alfazema, está bem? Mas aqui diz que vocês têm uma boa notícia para chegar. Só que com este peso a notícia não chega. Porquê? Porque se chegasse não aguentava, está bem? Não aguentava. Mas vocês têm aqui coisas a chegar, está bem? Mas que vocês têm que perceber que vocês puxam. As pessoas estão muito para o conflito, as pessoas estão muito violentas, estão muito cansadas, chateadas. Foi um ano complicado e quem escolheu este jogo. God bless me. Saúde. Obrigada. Então o que é que acontece? Vocês vão a um local, vocês, por exemplo, vão a um local, né? Vão a um shopping, vão a um café. Se vocês não levarem o contregum ou a cabeça tapada, vocês vão puxar essa energia toda. Obrigada. Percebem? Porque aqui diz que vocês têm que usar a vossa espiritualidade para vos descarregar. Quem quiser fazer banho de pipoca, estourar as pipocas, passa pelo corpo e mete as pipocas fora, vocês podem fazer. Mas aqui diz que é porque vocês puxam. Esse peso que vocês sentem não é vosso, é dos outros, é as energias à vossa volta. Quer dizer que vocês têm que tomar cuidado. Ou vocês põem um contregum, começam a se proteger, a se blindar, ou então põem algodão no umbigo, uma moeda e uma ametista e tapam. Está bem? Ou o meu umbigo, está bem? Para tapar o vosso caminho. Para abrir os caminhos, vocês têm que fazer o banho de descarrego primeiro e depois aquele banho que eu vos disse. Mas, por exemplo, ferver 1,5 litro de água, quem não tem a erva abre caminhos, mete uma maçã verde cortada em cruz, está bem? Folhas de louro e noz moscada, está bem? Abre caminhos. Esse é o banho dos abre caminhos, é o banho normal do abre caminhos, está bem? Para abrir os caminhos. Defumação, pó de café com cravo da Índia. Banho com açúcar e canela, também pode ser. Mas esse não é para abrir os caminhos. Também dá. Açúcar e canela também dá. Mas também também podia meter as moedas.
Aí, no banho. Primeiro banho é o conteúdo do charuto, moedas douradas. O conteúdo do charuto, alfazema e manjericão. É muita coisa? Não, não. Depende. Eu estou a falar do povo cigano. Se você está a falar de outra energia, eu estou a falar do povo cigano. Por exemplo, há pessoas que para abrir os caminhos, por exemplo, se vocês, quem tem quem escolheu este jogo e este jogo fala com vocês, vocês podem pegar, meter num frasco ou num pratinho de barro açúcar e pegar numa vela azul e meter no meio e acender dentro de vossa casa e pedir para ela destravar a vossa vida. Vocês podem pegar num frasco com água e meter orégãos e pedir e trocar todas as semanas e pedir quando vocês forem meter o frasquinho na vossa casa que destrava aquilo que está travado, está bem? Energia do povo cigano, são pequenas simpatias que vocês podem fazer, está bem? Para destravar a vossa vida quem escolheu este jogo, está bem? Mas aqui vocês têm que pensar que vocês é que são o imã que puxa isso, vocês são tipo uma esponja que absorve tudo. Por isso é que eu estava a dizer tapar o umbigo e com a cabeça tapada, ou usar o contra-algum quando vocês vão pelos lugares, porque as pessoas estão a pesar em vocês, vocês não é vosso, é dos outros que vocês puxam para vocês. Isto é uma questão espiritual, uma mediunidade tem que ser, está aflorada e por isso é que está a fazer isso, percebem? Não é, é só mesmo isso que está a acontecer, por isso é que é preciso amansar essa mediunidade, por isso essas orientações. É assim, o banho é, você ferve 1,5 litro de água, mete o açúcar e a canela. Sim, e faz, mas tem que fazer o banho primeiro, tem que fazer o banho antes das 18 horas, tem que fazer o seu banho da higiene, depois passa sabão de coco ou sabão de sete ervas, sabão da costa, e faz o banho da cabeça ao cu e faz o banho da cabeça aos pés. Tem que pedir. Pedir para adoçar os seus caminhos no financeiro, pedir para trazer mais prosperidade. Pode fazer. Todas estas dicas que eu vos dei, quem escolheu este jogo e este jogo fala para si, pode fazer, tá bem? Não se esqueçam que quem quiser fazer o frasco de água com os orégãos pode meter vinagre para banir as más energias, tá bem? Por exemplo, vamos imaginar que vocês fazem hoje, não é? Metem lá, pedem com o vinagre, pedem para destravar a vossa vida e banir as más energias. Na semana seguinte, que é quando vocês trocarem o frasco, ou vocês virem que ele está assim com a ganhar bolor, trocam a água, tá bem? Trocam a água e metem só os orégãos e pedem para destravar a vossa vida. Aquilo que está travado, que seja destravado. Isto são simpatias básicas, tá bem? É a mesma coisa de vocês meterem, por exemplo, a água com o olho de boi atrás da porta para tirar mais energias. No bolso pode andar com alho, um dente de alho no bolso, põe antes de sair de casa e antes de chegar a casa tem que o mandar para a terra, não traz para dentro de casa. Pode usar um pau de incenso para limpar as más energias, desde que seja da arruda, sálvia, eucalipto, alecrim. Vocês podem passar o pauzinho antes de entrar em casa e não devem entrar com os sapatos da rua dentro de casa, devem limpá-los antes. Eu tenho flor de Jericó. Flor de Jericó! Eu faço, mas se cheira a bolor, tem má energia. Faça a defumação do conteúdo de charuto com. Ou então faça a vela quebrada. Quando cheira mal dentro de casa é egum. Está bem? Quando cheira mal dentro de casa é egum. Eu recomendo que vocês façam uma defumação com alfazema. Está bem, Céu? Façam uma defumação com alfazema ou então faça, por exemplo, à sexta-feira faz uma defumação com alfazema.
Na segunda-feira faz uma defumação com o conteúdo do charuto e cominhos em pó. Na quarta, casca de alho, cominhos e manjericão. Na sexta, alecrim, café e cravo da Índia, que é para trazer uma boa energia. A rosa de Jericó tanto dá para tirar má energia. Se você meter a rosa de Jericó, é como se uma ventoinha que transforma o negativo em positivo. Está bem? Pode meter uma pedra de ametista por debaixo da rosa de Jericó, mas é assim, rosa de Jericó, das duas uma, você compra uma para cada função. Tem que dizer aquilo que ela tem que fazer. Está bem? Quando você põe a rosa de Jericó na água, ela vai ficar, ela é murcha, ela está assim castanha e fica verde. Se você tirar, ela seca e pode guardar e depois pode utilizar outra vez. Se você vai pôr para trocar, transformar as más energias em positivas, você quando a mete numa travessa, onde é que você vai meter com água, você tem que lhe dizer: Rosa de Jericó, a tua função é transformar o negativo em positivo. Porque depois você tem que fazer a oração para ela todos os dias à mesma hora. Está bem? A partir do momento que você começa a rezar à Rosa de Jericó, tem que falar para ela todos os dias à mesma hora. Põe um despertador e reza. Fala para ela. Quando você pode pedir para trazer dinheiro, mete 7 moedas ou 3 moedas debaixo da rosa de Jericó, douradas, e mete a rosa de Jericó com água e ela fica lá. E tem que rezar também para pedir o dinheiro. Pode meter abre caminhos na água e pode meter também a ruda, que ela vai ajudar a transformar a energia negativa em positiva. Um abre-caminhos pode meter com as moedas. A rosa de Jericó, vocês. Atenção, tudo é a mesma coisa que você pôr um espelho na sua porta de entrada e não lhe dizer para que é que aquilo que ele é, para que é que aquilo que ele serve. Quando nós pomos um espelho à porta de entrada, deve ser redondo, está bem? Você deve dizer: espelho, a tua função é mandar as pessoas que vêm de mal para que elas nunca mais voltem para esta casa. Você tem que programar o espelho. Por exemplo, quando nós nos vamos deitar e deixamos um copo de água na porta de casa ou na pia da cozinha, nós devemos dizer ao copo, que sejas um filtro, que todas as más energias fiquem aqui absorvidas e que quando deitar fora tudo negativo que vai embora sem me afetar. É isso, vocês têm que programar as coisas, não é só tê-las. Percebem? É a mesma coisa que vocês, quando se acende uma vela, vocês têm que falar para a vela, dizer para que é que ela é. Senão é só uma vela. A vela vai sempre iluminar, mas convém que vocês digam aquilo que é. Está bem? Ora bem. Isto são pequenas orientações. Isto é assim. Existem coisas que as vossas avós, bisavós já faziam. Percebem? Que é mandinga velha. Percebem? Mandinga velha. Por exemplo, folha de louro dentro do bolso com 3 moedas traz dinheiro direito. Está bem? O dente de alho no bolso esquerdo. Está bem? Por exemplo, uma folha de louro no pé é boa energia. Por exemplo, esfregar as mãos com açafrão no primeiro dia do mês da lua crescente, ou então quando for lua crescente, esfregar as mãos com açafrão é bom. Relembrando que as especiarias é sempre prosperidade, alegria, fartura, percebem? São coisas boas de vocês. Por exemplo, os fresquinhos que vocês devem ter em casa, é sempre bom vocês terem as especiarias. O milho depende muito da entidade, porque o milho a galinha demora a encher o bucho e farta-se rápido. E a galinha é um animal que pula muito. Às vezes é melhor pôr grão de bico, seco, feijão fradinho seco, feijão normal seco, sementes de girassol, lentilhas, papoila. Percebem? A Maria Navalha, cortei-me. Então alguém deve cortar. Não, ela vai cortar alguém. Não. Ela vai cortar. A navalha, das duas uma. É assim, a navalha não lhe vai passar pano. Acredite, céu, a navalha não lhe vai passar pano. A navalha é corte feio. É porque ela está a dizer que você sabe aquilo que tem que cortar.
Ou ela vai lhe cortar alguém, ou alguém lhe fez mal e ela vai querer pagar. É, isso acontece muito. Ux, eu nem digo. Sim, acontece. Quer dizer que ela vai cortar, ou alguém tentou-lhe fazer mal e você sabe quem foi, eh, ou então ela já está a avisar que alguém lhe fez mal e que ela vai para cima deles. Está bem? Você tem que tomar atenção com isso, porque a navalha corta, a navalha faz um estrilho. Eu tive uma situação com a navalha que ela para cortar, eu tive que ferver, mas ferver mesmo. Atenção, eu sou uma pessoa que ferve muito. Eu sou uma pessoa que quando ferve é mesmo ferve no dendê. Eu tenho Maria Navalha, atenção. Maria Navalha eu sou capaz de dançar o Flamengo em cima da cabeça da pessoa. Eu sou bem complicada também tenho esse lado. E Maria Navalha fez-me uma bem complicada. Ela, tipo, eu já sabia de onde é que vinha o problema, eu deixei o problema a resolver, então ela pega, castigou-me mesmo para eu aprender. Percebem? Porque a Maria Navalha diz assim, tu sabes onde está o problema. Se tu não fizeres nada, tu vais levar e depois vais chorar aqui. E ela pega e faz isso. Percebe? Céu. Maria Navalha é assim. A Maria Navalha não é brincadeira. A Maria Navalha é sempre para corta. Ela corta inimigos, corta demanda, corta má energia. Pronto. Então ela está a dizer que se você fizer, você não pode ter pena. Não tenha pena, porque quando é no seu, ninguém tem pena de si. A minha... Ela diz isso. Quando é no nosso, ninguém tem pena de nós. Percebe? Eu sei disso porque eu também passo. Às vezes acontece. Às vezes eu nem quero e acontece-me. É assim, eu vou ser muito sincera. Pessoa com ciganos são pessoas que têm um brilho especial e uma magia e um magnetismo diferente. Atrai muita inveja. Mas o pessoal que tem malandro, eu tenho malandro. Na minha família as pessoas têm malandro. Então o que é que acontece? Nós estamos sempre metidos em confusão. Mesmo que a gente não queira, o nosso nome vem sempre ao baile. Percebem? Ou então, por exemplo, eu digo assim, eu sou uma pessoa muito. Como é que eu ia explicar isso? Eu tenho o meu lado quente e tenho o meu lado cubo de gelo, não é? Então eu tanto sou uma pessoa, às vezes eu esqueço-me que as pessoas, eu às vezes falo as coisas e as pessoas não percebem o que eu estou a tentar ajudar. Percebem isso como uma forma de espezinhar ou então de diminuir. E então as pessoas ganham ódio por causa disso. Porque eu digo as coisas mas esse é o problema. Maria Navalha não quer isso. Maria Navalha quer que você enfrente. É que passa por você e você não enfrenta. Pois, não pode. Às vezes a gente tem que se meter na confusão. Malandro faz estourar uma confusão para a gente se impor. A energia da malandragem é assim: briga, confusão. Eu já fui muito de noitadas. Eu tenho Maria Navalha, eu tenho cigana, eu já fui muito de rua. Percebem o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu era bem boémia. Então, essa energia agora não, mas eu já fui muito. Mesmo assim. E então o que é que acontece? Essa energia, vocês têm que perceber que todas as vossas características emocionais e tudo mais, todos os vossos traços têm a ver com as entidades que vos acompanham, está bem? Quem tem certas entidades tem sempre certas características e padece de certas situações, está bem? Não tem como vocês fugirem. Isto é o que isto é o que os números dizem de fora, mas é assim, todos os nossos guias, todas as entidades que nos acompanham e até amigos espirituais, eles vêm para o pé de nós porque nós temos certas características, está bem? E todos os médiuns, seja de várias entidades, seja de orixás, nós possuímos certas características que advêm deles, percebem? E isso é o que faz. Por mais que você se afaste de problemas, você vai cair sempre no problema. Eu falo por mim. É assim, eu sou uma pessoa, eu gosto de paz, mas eu quando é para a guerra, eu sou uma loucura. Eu até devia ter vergonha de dizer isto. Porque é assim, eu sou da paz, mas atenção, que até
ao terceiro minuto do segundo tempo, que eu pego fogo em tudo, atenção. Pois, não pode, você tem que dar. A Maria Navalha está-lhe a dizer que se você não der, vão dar no seu. É literalmente isso. Você está sempre a levar porque você quer a paz. Mas ouça, não há ninguém que tenha vivido na paz que não tenha levado uma facada nas costas. Percebe? As pessoas têm que ter medo de nós para nos respeitar. Percebe? As pessoas têm que perceber que a gente somos capazes de dançar o cancan em cima da cabeça delas. Percebe? Mas é isso, o mundo está assim, percebem? As pessoas testam-nos, percebem? As pessoas testam-nos para ver até onde a gente vai. A partir do momento que tu danças no cancan em cima da cabeça deles, eles percebem que não se podem meter contigo porque tu vais lá para trás. Que é impor o respeito. A gente tem que impor o respeito. E a espiritualidade faz isso. Todos os médiuns têm aquelas entidades, têm aquelas características. E eu tenho um grande antagonismo dentro de mim, que é um extremo ao outro. Percebem? Que eu tenho tranca-rua e tenho cigana e depois tenho Maria Navalha. Então eu tenho aqui uma dicotomia dentro de mim que eu sou uma criatura esquisita. Mas vocês têm que perceber que todas as entidades que vocês têm certos traços, tal e qual como o orixá. O fogo, por exemplo, há pessoas que acham que não, mas as pessoas de Iemanjá são muito mais, mas depois também tem aquele mar revolto, que aquilo é uma. Tal e qual como as do chão. Percebem? Vocês têm que perceber isso. Você não é saco de pancada a ninguém. Mais vale fazer dos outros saco de pancada do que você virar saco de pancada. Você tem que fazer isso. Eu estou a fazer tiragens coletivas, está bem? Nós estamos aqui a falar de certas coisas que as pessoas podem fazer que saiu no jogo, está bem? Se você quiser direcionar a pergunta ao oráculo, os oráculos são tiragens gerais, o oráculo vai dizer, às vezes responde, outras vezes não, está bem? Tenham essa atenção, são tiragens gerais. Eu estou a fazer até ao final do mês de dezembro. Mas percebe? Mas é isso, Maria Navalha não vai deixar ficar isso assim. Maria Navalha não deixa. Maria Navalha estoura. É até você aprender. E é isso que ela faz. Seja a Maria Navalha, qualquer malandro. Malandro, você tem que aprender a jogar o jogo. Percebe? Os malandros é assim, a gente tem que aprender a jogar o jogo. Ora bem, temos aqui cigana, cigano e outra cigana. Já jogámos com o primeiro cigano, estamos aqui o segundo jogo. Vamos ver o que é que vai acontecer até ao final do mês de dezembro. Tchau, Oriô, minha linda cigana. Salva as suas forças. Salva as suas forças, minha linda cigana. Até ao final do mês de dezembro. Como a senhora quiser. Vocês têm que acreditar naquilo que vocês carregam. Aquilo que vocês carregam está-vos a guiar. Procurem sempre se proteger. Aqui diz que vocês têm que aprender a dançar com o vosso lado sombra. Está bem? Aqui diz que todos nós temos um lado de luz. Até me arrepiou quando me passou de... É normal. Eu tenho uma memória... Eu tenho... Isso é uma questão de... Isso é mediunidade. Eu tenho memória... Eu tenho é isso, quando você sente, passa na sua cabeça, depois você há de ver, quando passa na sua cabeça outra vez, você sente exatamente a mesma sensação que sentiu quando cortou. Isso guarda essa ideia, porque quando ela falar com você, quando ela quiser dizer alguma coisa a Céu vai sentir uma sensação parecida, percebe? Cada entidade tem uma vibração diferente. E então vocês, quando sentem certas entidades, vocês têm que perceber que vocês sentem aquela sensação, que vocês vão saber associar que é sempre pertence àquela entidade. É assim que vocês sabem. Percebem? A menos que vocês estejam a acender e estourar alguma coisa, a vela cresça, dá assim umas fagulhazinhas brilhantes. Isso quer dizer que sim, que a entidade está ali. Percebem? Porque as entidades não podem estar sempre com vocês. Não existe isso elas estarem... Quando elas andam 24 e 24 sobre 24 coladas a vocês, alguma coisa não está bem. Está bem? Mas isso sente-se. O arrepio, normal. Ora bem, aqui diz que vocês têm que aprender que vocês têm um lado sombra e um lado luz.
Vocês têm que aprender a trabalhar as vossas sombras, está bem? Vocês têm que ouvir a vossa intuição e perceber que a vossa espiritualidade, a vossa ancestralidade, isto aqui tem muito a ver com Kimbanda. Kimbanda, energia da ancestralidade, questões que vêm até vós para vocês se conectar com a vossa ancestralidade, para vocês perceberem, está bem? Aqui diz que vocês têm que se conectar com aquilo que vocês pedem, está bem? Não, não. Não se, é assim, não se acende para ninguém no quarto. Essa é a primeira, nem no quarto nem na casa de banho. Primeiro, não. Nem no quarto nem na casa de banho. Isso é uma ideia que eu não sei onde é que isso veio aparecer. Um altar nunca pode ser no nosso quarto. No nosso quarto nós dormimos, temos sexo. Mesmo que não tenhamos, não interessa. Não, não. Deve ter um espaço dentro de... Se vocês não tiverem um espaço, por exemplo, para Exu, Exu e Pombagira tem que ser na área externa da casa, ou das duas, uma, você tem um espacinho, ou uma casinha de motor, ou na sua garagem, ou na sua varanda, um espacinho, ou então você pode acender, os ciganos podem acender dentro de casa, no altar, tem que ter a imagem de Santa Sara, acende, mas não se pode acender, jamais em tempo algum, imagino, não. E é preciso ter atenção, porque sim, acontecem fenómenos, as velas crescem muito, acende, sempre ter atenção à proteção. Um azulejo, uma prata para não pegar fogo, está bem? Atenção, porque quando vocês acendem a espiritualidade manifesta-se. Às vezes as velas queimam plástico e tudo, está bem? Preciso ter atenção a essa proteção, mas nunca se pode acender ou ter um altar ou o que seja em tempo algum dentro do quarto ou na casa de banho. Isso não. Vocês em casa, há pessoas que têm um quarto dentro do seu apartamento, não se pode dentro do seu apartamento. Aí está tudo bem, tem as proteções, tem as limitações de fuma, pronto. Agora, dentro do quarto jamais. Não pode acender Exu em cima da cabeça. Acima da cabeça só o anjo da guarda. Há pessoas que, por exemplo, têm um espaço e depois têm as imagens consagradas e depois trazem as imagens para dentro de casa de Exu. Às vezes dá confusão, depende muito da entidade e da energia, está bem? Energias que se pode acender dentro de casa, no nosso altar. Ciganos, caboclo, preto velho na cozinha, todas as segundas-feiras, orixás, boiadeiros, baianos, povo das matas, também podem acender ao pé de uma árvore, ou assim, ou no jardim. Gato preto, depende. É assim, eu vou-lhe ser muito sincera. Gato preto é um familiar. Está a ver aqui? Gato preto. Aqui diz que é para você ouvir a intuição. Gato preto também é um Exu. Gato preto, sapo preto, pedra preta, cobra preta, é tudo Exus. Há uns que têm ligação com caboclos, outros com outras coisas, está bem? Gato preto é um Exu de Quimbanda, está bem? Geralmente é proteção. Se você quiser acender ao Exu gato preto e pedir proteção, eu recomendo sim. Das duas, uma é para você mexer na sua magia, na sua Quimbanda, ou então para você ficar de olho aberto que alguém pode tentar fazer alguma coisa, está bem? Geralmente é isso, gato preto. Mas é um familiar. A gente associa familiar, gato, corvo, mocho, morcego. Há pessoas que têm cobra, depende muito da pessoa. Por exemplo, a maioria das bruxas não gosta de aranhas. Há elas que gostam, depende muito. A questão das aranhas é uma questão sempre problemática, mas é isso. Sapo também é um Exu. Depende muito da sua conexão. Por exemplo, há pessoas que quando sonham com sapo que é magia. Por exemplo, Maria Farrapo tem um sapo, porque vocês sabem que se fazia magia no sapo. Percebe? Gato preto pode ser azar como pode ser, depende muito da sua, mas geralmente você tem que ter atenção àquilo que você quer dizer, porque Exu gato preto o gato preto é um Exu. Não há uma bruxa que não tenha um gato. Tem algo podre então. Quando ele estava a tirar a terra do chão e a madeira,
tem podre. Alguém, cuidado cuidado com um golpe de alguém, cuidado com alguém traí-la, está bem? Sinal de alerta. Existe um ponto que se diz que me disseram que essa casa ia cair, mas essa casa é madeira e não dá cupim. Percebe? Isto é um ponto que é quando tentam cair, quando tentam fazer a nossa casa cair. Percebe? Então é um familiar, está a avisá-la. É um amigo, você tem uma conexão com o gato preto. Recomendo que você acenda à sexta-feira na área externa da sua casa uma vela a gato preto. Gato preto e 7 saias, Exu gato preto e 7 saias, pombagira das 7 saias, são as entidades que tomam conta de todas as pessoas que se estão a iniciar na magia. Está bem? Estou a ensinar a sua caminhada espiritual. Está bem? Com as patas para cima e preto. Pode ser má energia. É assim, quando nós falamos em insetos, é sempre má, um inseto é sempre associado a algo que não está bem. Tirando a joaninha, mesmo assim a joaninha a gente associa a um que puxa todo o azar e torna-se negativo, percebem? Mas um bicho é alguma coisa que não está bem. Mas isso é, como você diz que cheira a bolor, pode ser má energia. Está bem? Faça a defumação para limpar as energias. Percebe? O preto velho avisa disso. O preto velho, quando aparece um bicho ou assim, o preto velho está. Porque o preto velho toma conta do balanço e das boas energias da vossa casa. Percebem? Quando aparece um bicho ou assim, alguma coisa não está bem ou cheira a bolor, o preto velho diz. Percebem? É isso que ele está a dizer, céu. Ora bem, pronto. O gato preto, Exu gato preto e Dona Sete Saias são as entidades, os dois, que tomam, diz quem está iniciado, quem se inicia, seja na Umbanda, seja na Quimbanda, fala que eles aparecem muito para tomar conta, está bem? Então o que é que acontece? Depende, não existe um negativo sem o positivo. Percebe, Céu? Não existe um negativo sem o positivo. É preciso ter equilíbrio. Porque a joaninha, quando puxa a sorte, também traz o azar. É a mesma coisa que você acender uma luz. A luz ilumina, mas traz os mosquitos. Correto? É a mesma coisa que se você usar o ouro, o bandido vê. Percebe? Tudo tem um lado negativo e positivo. Vocês têm que pensar sempre nisso. A espiritualidade também tem muita de raciocínio. Por exemplo, o gato preto e as 7 saias são quem toma conta, está bem? O gato preto é um Exu de Quimbanda, está bem? Mas ele toma conta, é um Exu de proteção contra as más energias. Se você quiser acender uma vela a Exu gato preto, pode acender a vela com a vela branca, pôr um círculozinho de sal e pedir a Exu gato preto que a proteja, está bem? Pode meter a ruda, ervas que você acha que sim, está bem? Ou até pode meter umas pedras para ele protegê-la, está bem? E firmá-la bem. E tirar aquilo que está mal. Porque isso quer dizer que ele está a tirar alguma coisa. Mas é isso que aparece. Existem pessoas que, por exemplo, vão fazer entregas às encruzas e aparece 7 saias. 7 saias é uma pomba gira que não se deve tocar na saia das 7 saias, porque cada camada é um nível, percebem? 7 saias têm todas as magias na sua saia. Percebem? A pomba gira, a sua saia tem mistério, percebem? E as 7 saias, todas as áreas, percebem que elas são 7 cores, todas as áreas, todos os níveis estão na saia da pomba gira 7 saias, percebem? Ela tem o lado cigano, tem, mas é por isso é que eles vêm tomar conta dos médiuns quando se estão a iniciar. Existem histórias de pessoas que foram procurar, de pessoas que se iniciam, que falam de gato preto e de 7 saias, está bem? Só para vocês saberem. Então é má energia. É má energia. É má energia. Isso é má energia, quer dizer que o preto velho está a matar. Percebe? Por isso é que é importante acender o preto velho. Preto velho sempre ajuda, está bem?
Ora bem, vamos continuar. Aqui diz que vocês têm que perceber que o lado sombra que vos acompanha. Tal e qual como, por exemplo, a espiritualidade tem um lado sombra e um lado luz, está bem? Vocês têm que perceber que isso faz parte. Ouçam sempre a vossa intuição. A vossa espiritualidade está-vos a ajudar, mas aqui diz que vocês têm que focar. Pode ser que exista um obstáculo e eles estão-vos a avisar. Quer dizer que ela lhe deixou alguma coisa. Quer dizer que ela lhe deixou alguma coisa. As moedas, espiritualmente as moedas douradas é dinheiro, está bem? Quando não é moedas é búzios, está bem? Os búzios, na espiritualidade, é o mesmo significado da moeda. Quer dizer que ela está-lhe a dar as suas riquezas. Agora falta saber que riquezas é que é. Ou ela deixou-lhe alguma coisa, ou ela está a transportar o que é dela para si. Questões de dinheiro, questões de sorte de dinheiro, até axé. Pode ser que ela esteja a passar dela para si. Mas você tem que tomar atenção se não tem que acender a alguém. Porque às vezes, é assim, eu não sei se vocês sabem, mas nós herdamos Exus e pombagiras. Está bem? Tal e qual como uma pessoa que tenha que trabalha com a espiritualidade, quando morrer, vai para lá. Se vocês não sabem. Ou ela deixou-lhe alguma coisa, ou ela está-lhe a transmitir o axé dela, seja dinheiro, seja o que for. Ou então você herdou alguma entidade que lhe traz prosperidade. Relembrando que búzios e moedas significam prosperidade e dinheiro, está bem? Travou? Travou? Passou? A live travou ou ainda ficou a dar? Pronto. Tenham isso atenção. Cuidado que às vezes é preciso, porque eu tenho entidades herdadas. Quando nós trabalhamos com o espiritual, formos, né? Nós vamos lá para o sítio, que é o nosso destino, né? Alguns de nós já estivemos lá e viemos para cá. E então, é assim, vocês herdam. Eu tenho entidades que são herdadas. Até tenho bastantes. Algumas. Tendi atenção que eles não queriam saber. Até tenho algumas. E sim, e às vezes as vossas próprias entidades podem trazer outras coisas atreladas a elas, está bem? Aqui diz que vocês devem se proteger das más energias, está bem? Quem quiser usar este símbolo de proteção pode usar, está bem? A estrela de 5 pontas com o círculo à volta. A espiritualidade vai vos proteger. Protejam aquilo que a espiritualidade está-vos a guiar, está-vos a alertar que as energias do cosmos, estas energias que estão à nossa volta, é o que vos fazem perder o foco. Vocês não podem perder o foco. Aquilo que vocês estão a fazer, aquilo que vocês estão a dedicar, a espiritualidade está-vos a dar luz e a transformar as energias negativas em positivas. Têm que arranjar uma ametista, lembrando que podem andar com ela na forma de pulseira. Estão a ver uma minha? Eu tenho uma pulseira de ametista, está bem? No braço esquerdo, está bem? Acender velas brancas, está bem? Com folhas de louro, com samambaia e pedir aquilo que vocês querem. Aqui a espiritualidade diz que, apesar das más energias, se vocês se protegerem, focarem, a espiritualidade vai-vos ajudar naquilo que vocês querem, mas vocês têm que declarar aquilo que vocês querem. Então pode ser das duas uma, ou ela está a transformar, ou ela está-lhe a dar dinheiro, ou ela deixou-lhe alguma coisa, ou ela está a passar o axé dela para si, está bem? Eu recomendo que você acenda à entidade que lhe foi passada. Então é por das duas, ou você vai receber dinheiro, mas você agora tem que ver, se a coisa melhorar financeiramente, você vê, porque você pode ter que acender a alguma entidade. Está bem? E se eles não explicam, quando as pessoas morrem, só quem está dentro de uma corrente espiritual é que sabe. Quando as pessoas morrem, existem coisas que têm que ser feitas para a pessoa seguir em frente, senão a pessoa fica, pronto. E depois existe não só o material, mas existe a herança espiritual, está bem? Por isso é que há pessoas que têm
coisas muito complicadas para resolver. Há pessoas que viram da cabeça por causa das questões espirituais. Está bem? Preciso. Mas aqui. Aí eu vou-lhe recomendar uma coisa. Você pega, acende uma vela amarela e põe lá as moedas douradas. Está bem? E põe as moedas douradas. E pede para tirar os obstáculos para vir o dinheiro. Às vezes não é uma pessoa, às vezes é uma entidade que vem sobre a forma de pessoa. Porque há pessoas que não estão prontas para ver a real forma da espiritualidade. Porque é assim, os Exus não são assim como vocês pensam. Mas não é só os Exus. Há pessoas que pensam que o anjo da guarda é de uma forma e na realidade quando vocês forem ver a energia do anjo da guarda é uma coisa que há pessoas que não estão prontas. Eu recomendo que você acenda uma vela amarela, ou laranja, ou branca e ponha as moedas à volta e peça para tirar os obstáculos. Deve usar essas moedas para comprar pão ou o que seja, está bem? E para trazer a movimentação. Você deve começar a esfregar nas moedas, as moedas nas mãos, açafrão na lua cheia e na lua minguante, hortelã ou então noz moscada ou cravo da Índia, tá bem? Então é porque você puxa. A Olga puxa. A Olga puxa porque é familiar, percebe? Isso é normal. Chama-se isso perturbação. Tem que fazer defumação de casca de alho, caminhos e manjericão quando se levanta, está bem? Para tirar a energia, porque eles deixam má energia. E não é porque eles querem, é porque faz sempre isso. E você tem que começar. Eles querem que você faça magia para trazer dinheiro. Fazer banho com moedas, com açúcar e canela, fazer banho, fazer magias para simpatias para trazer dinheiro. Por exemplo, para o preto velho. Segunda-feira você pega, mete um prato branco, arroz, um pão, folhas de louro e 4 moedas douradas e pede para trazer dinheiro. Não é? O de andar doente é por causa de você puxar energia. Por exemplo, doente, a doença das duas uma. Porque é assim, o espiritual ataca a saúde, porquê? Porque vocês não se viram para o espiritual quando vocês estão bem, vocês só se viram para o espiritual quando está mesmo com a corda no pescoço. Essa história do dinheiro e da saúde é sempre espiritual. Percebem? Por exemplo, as pessoas do espiritual, todas elas, a maioria delas já tem problemas psicológicos, ou burnouts, ou esgotamentos, ou depressões, ou foi muito doente, ou teve muito doente e a espiritualidade salvou. Porquê? Porque vocês não se viram para a espiritualidade. Porque, por exemplo, na Umbanda existe um grande fundamento que é a Umbanda é o hospital dos pobres. Percebem? Quando vocês vão a um terreiro, então os guias em terra, os guias trabalham de graça. Percebem? Vocês levam velas, fazem uma doação, mas percebem? E vocês às vezes não percebem a importância que isso tem na vossa vida. Porque às vezes não é entrar para a religião, é vocês terem para onde se virar. Porque a espiritualidade quer que vocês se virem para elas. Percebem? É isso que às vezes vocês não percebem. Mas isso é normal. Essa puxa. Aqui diz que vocês devem focar naquilo que vocês querem. Focar naquilo que vocês estão a trabalhar, naquilo que vocês estão a construir. Está bem? Quer dizer que vai haver uma atrapalhação, mas que vocês, com o devido foco, energia e proteção da espiritualidade, vocês estão a ser guiados pela espiritualidade, vocês vão conseguir. Mantenham-se focados. Não se distraiam. Não deixem que estas energias negativas que vão andar por aí, porque estamos numa altura que é sempre... Existe muita paz e amor nesta altura. A energia, as pessoas estão muito, muito complicadas e as pessoas estão muito sobrecarregadas financeiramente. O mundo não está fácil e isso afeta. Mas se vocês se focarem, sim, vocês vão chegar onde vocês querem, está bem? É o que já disse. Mas isso também é mediunidade. Eu já disse da Olga. A Olga tem muita coisa de mediunidade. Tem muita coisa da ancestralidade. Tem coisa aí metida. Percebe, Olga?
Tem coisas que são. Quando você, por exemplo, mas a Olga vai ao hospital, mas a Olga tem. Quando nós vamos ao hospital e o médico diz não tem nada, é assim, o espiritual tanto dá até que aparece. Atenção, não estou a dizer, não estou a dizer que a maioria das pessoas ficam tanto deixa as coisas arrastar até que acaba por aparecer a doença, está bem? Isso acontece. Quando vocês ficam muitas vezes doentes, têm muitas doenças, eu recomendo mesmo vocês irem a um terreiro, preto velho, tá bem? Ou então até Exu. Porquê? Porque vai vos ajudar. Porquê? Porque a entidade trabalha com essas energias e limpa. Percebem? Porque há muitas pessoas que sim, que tanto sintomatizar a doença aparece. Mas vocês têm que entender que a maioria das pessoas tem questões espirituais mal resolvidas. Em Portugal está carregado disso. E hoje em dia todo mundo se virou muito para fazer o mal. Existe mais facilidade em fazer, mas não chega, Olga. Eu percebo, a Olga medita, mas isso não chega. Porquê? Porque a Olga deve ter precisado andar com um contrigo quando sai à rua, tapar um umbigo, por exemplo, pôr uma moeda, uma ametista, algodão e tapar. Está bem? Apanha tudo, não é? Mas isso é a fragilidade. Estamos na altura da gripe. Também já apanhei. Eu não posso falar muito que eu também já apanhei. Mas é assim, vocês têm que se proteger. Vocês têm. Mas eu apanhei porque eu também fui para um sítio que não devia. Percebe? Foi das energias. Façam. Andem com a cabeça tapada. Protejam-se. Quando vocês veem. Quando no sítio onde está cheio de gente, uma pessoa que é um médium esponja, que puxa, que não tem. Percebe? Vai sempre apanhar má energia no dia a seguir, está que nem pode. Fica doente. Por isso é que quando vocês vão ao shopping ou vão assim a um sítio cheio de gente, vocês vêm mais cansados do que o que foram. Percebem? É, porque é assim, as pontadas, por exemplo, essas pontadas assim, pontadas, vocês sentem, por exemplo, há pessoas que sentem uma pontada no pé, há pessoas que sentem assim, tipo agulhas no pé, há pessoas que sentem dores que não são dela, há pessoas que abraçam, aquela, por exemplo, puxam a emoção da outra pessoa, isso é tudo a vossa mediunidade. A menos que seja um ataque espiritual, o ataque espiritual também nos faz ficar doentes. Está bem? Atenção, quando vocês estão a ser atacados espiritualmente, vocês também ficam doentes. Às vezes também é isso, está bem? Mas isso vocês têm que pedir proteção aos vossos guias, fazer um padê, meter lá o ovo, limpar-se com o ovo. É, mas é isso, essas coisas isso é, às vezes às vezes é, 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 é macumba que estão a fazer contra vocês. Eu vou-vos ensinar uma cena. Eu vou-vos ensinar uma cena que é muito antiga. Mas só vocês só podem fazer para vocês. Está bem? É para vocês só. Está bem? Vocês podem fazer uma bonequinha de tecido. Está bem? Uma bonequinha de tecido. Está bem? Uma bonequinha de tecido. Vocês fazem a bonequinha, fazem a forma, cosem e peço perdão, forram a boneca, está bem? E vocês vão pegar e vão escrever no vosso nome e a vossa data de nascimento nesse papel. E vão meter dentro da boneca, está bem? Que vocês fizeram. Essa boneca vai-vos representar a vocês. Quando vocês tiverem uma dor ou alguma coisa assim, vocês vão pegar e vão meter um paninho com erva. Também pode ser alecrim, pode ser quebra de manda, onde vos dói. Está bem?
mas vocês só podem fazer, até devem ter essa boneca escondida, ninguém pode saber, e só vocês é que podem mexer e pôr as ervas, está bem? Quando vocês têm, por exemplo, dor de cabeça, por exemplo, quem tem questões do psicológico, vocês pegam e metem canjica, ou então camomila, ou então boldo na cabeça, tá a ver? O paninho, mete um bocadinho e ata à volta da cabeça da boneca, que tem o vosso nome. O que é que vai fazer? Vai-vos ajudar a curar. Pedem à espiritualidade que vos cure, está bem? Deixam lá. Quando vos der outra coisa, vão buscar a bonequinha e fazem. Isto é autocura, está bem? Só vocês é que podem mexer na boneca, só vocês é que podem saber que fizeram e não podem contar a ninguém, tá bem? É segredo, tá bem? Quem tem dores, quem tem questões, pode fazer isso. Por exemplo, a quebra de demanda, aroeira é bom para limpar, sálvia também. Vocês podem meter essas ervas e vão para limpar. Por exemplo, quando uma pessoa quer engravidar, o que é que uma pessoa deve fazer? Engravidar. Existe uma... Você é portuguesa? Fabiana. Fabiana quer engravidar e não engravida. Você pega e vai fazer... Vai a uma cachoeira, ou então você vai arranjar uma fonte daquelas elétricas, sabe? De água. Relembrando que a deusa da fecundidade é Iemanjá ou Oxum. Está bem? O Iemanjá é a mãe de todas as mães, mas também dá com Oxum, tá bem? Eu vou ensinar com Oxum, que eu com Iemanjá, não sei se ela vai, mas Iemanjá é a mãe de todas as mães. Se você vê que Oxum não dá, experimente com Iemanjá. Oxum, você vai a uma cachoeira ou você arranja uma fonte daquelas, tá bem? De água, e você vai meter dentro do lírio ou dentro de um espelho o seu pedido de gravidez, está bem? E vai meter esse espelho dentro de um melão, está bem? Fica 3 dias com a fita, uma fita amarela, e você vai pedir para o Oxum a engravidar, está bem? Para o Oxum lhe permitir a graça da fecundidade, para você ficar fecunda, para ter um filho, segurar o filho, está bem? Passado 3 dias, você vai levar o melão a uma cachoeira, tá bem? A uma cachoeira ou água doce, um rio de água doce, tá bem? Tem que ser água doce. Deixa lírios ou flores amarelas ou brancas nessa, não deixar o melão, e pede a mamãe Oxum que lhe traga a fecundidade, pronto. A ver se ela ajuda. É a minha orientação para quem tem problemas de fecundidade, tá bem? Quem tem problemas de segurar o bebê também pode fazer isso, mas relembrando que tem que pedir para segurar o bebê. Mas, pronto, agora vou fazer o cigano, tá bem? O que é que vai acontecer com vocês até... Às vezes o jogo responde. O que é que vai acontecer com vocês até o final de dezembro? Final de dezembro, cigano. Optcha! Oreo! Optcha, cigano. Como o cigano quiser. Menina. Eu estou a ver, estou. Eu vou-vos dizer uma coisa. Olhem, quem escolheu este jogo... Pronto. Já lhe disse o que é que você tem que fazer. A live fica disponível no YouTube, tá bem? Quando acabar, a live está disponível no YouTube. Eu depois costumo pôr também a versão do TikTok no YouTube. Quem escolheu este jogo? O que é que o cigano diz? O cigano diz que vocês só têm problemas na vossa vida. A vossa vida só não anda mais e melhor. Porquê? Porque vocês são muito vítimas de inveja. Vítimas de inveja. Evitem o social. Se vocês querem ter realizações, alcances, chegar onde vocês querem, vocês devem olhar pela vossa paz. Tá bem? Cuidado com pessoas que vocês se dão, pessoas que vocês aceitam vir para a vossa casa, pessoas com quem que vocês se juntam, falam, tá bem?
Querem paz, querem realizações, afastar toda essa energia. Aqui diz que vocês vão receber uma mensagem de uma pessoa falsa, está bem? Vai haver uma pessoa falsa que vai tentar chegar, mas vocês já estão à espera. Vocês já sabem que essa pessoa não presta, que ela é má, não gosta de vocês, que é exatamente o que está aqui, o cigano está a dizer no início. Não deixem essa pessoa voltar para a vossa vida, senão a vossa paz vai acabar. Dezembro é o mês em que todo mundo quer vir, como é que é? Fazer a ceia de Natal, as pessoas apelam ao bom coração, mas atenção, que as pessoas não deixam de ser más no Natal, elas continuam a ser más e a causar problemas, só querem aproveitar é uma brecha para voltar para a vossa vida. Tenham atenção com este aviso que está a avisar, está bem? Atenção! Isto pode acontecer até dia 1 de janeiro. Está a avisar. Está bem? Cuidado. Papel de bom. É. Lágrimas de crocodilo, como se costuma dizer. Geralmente é de uma vítima. Quando as pessoas... É assim, as pessoas... A inveja é uma emoção que as pessoas têm que perceber que não traz nada de positivo. Só atrasa. Se a pessoa quer, vai lá e faz e luta para conseguir. Todo mundo tem que lutar para ter alguma coisa. Não cai nada nas mãos, não cai nada do céu das mãos. Nas mãos. Às vezes cai, mas as pessoas não sabem o que é que vocês tiveram que fazer para as coisas que virem para as mãos, está bem? Todos nós temos que trabalhar e que nos sacrificar. Tá. Você gosta muito disso, né? Novidades. Deus do céu. É assim, o financeiro, vai aqui haver novidades do financeiro. Cuidado, eu vou ser muito sincera, o vosso financeiro vai estar bom. Só que quem escolheu este terceiro jogo, só que quem chegou agora, este jogo pode estar a falar com vocês. Cuidado com quem vocês firmam aliança. Cuidado com as pessoas que vêm para vocês porque querem tirar proveito de vocês. Está bem? Cuidado com as pessoas falsas. Porque há pessoas que só se querem chegar para vocês porque vos veem como uma porta de salvação, como uma oportunidade de tirar algo ou de ser sustentado. Está bem? Cuidado com as alianças que vocês firmam. Está bem? Cuidado com isso. Cuidado. A espiritualidade está-vos a avisar. Está bem? Não deixem que esta cobra venha porque ouviu falar que vocês estão bem. Está bem? Às vezes, quando a espiritualidade existe, não é que vocês estejam 100%. É só que estão melhor do que a pessoa que aqui fala. Está bem? Que vai tentar chegar para vocês. Cuidado com pessoas que querem sociedade, que vos oferecem... Utilizam-se de família, de ser família, para vos tentar puxar para um negócio, pedir, não deem dinheiro emprestado, está bem? Não caiam nessa lenga-lenga, está bem? Aqui diz que vocês têm que tomar atenção a isso, está bem? É um cigano, está bem? Que, dependendo da vossa atitude, vocês vão ter uma colheita. Se vocês souberem se preservar, o cigano vai-vos trazer uma colheita boa. Está bem? Que vocês almejam por ela faz muito tempo. Obrigado, Lourdes. Está bem? O cigano está a dizer, atenção, aquelas pessoas que podem vir, elas ouviram que vocês estão melhor que elas podem vir tentar, está bem? Pode ser que as pessoas agora esteja afastada, mas que ela vai tentar chegar para vocês. A vossa espiritualidade levou para longe todas aquelas pessoas de fofoca, falsas e mentirosas, está bem? Não aceitem essas pessoas de volta, quer dizer que elas podem tentar voltar, está bem? A espiritualidade está a avisar, está bem? Se elas as cortou, é para vocês terem prosperidade, está bem? Vocês estão no caminho certo. Só não aceitem alianças e pessoas falsas que vão minar o vosso caminho, está bem? Tenham isso em atenção, se faz favor. Obrigado, Lourdes. Obrigada. Ora bem, obrigado. Vamos... Não deixe. Vai-me mandar fechar o jogo. Ora bem,
Vocês têm mais alguma dúvida, alguma pergunta? Se vocês quiserem, vamos falar mais um bocadinho sobre espiritualidade. Não vejo mal nenhum disso. Lembrando que todas aquelas orientações de frasco, muitas pessoas têm problemas de pessoas invejosas, de tudo mais. A maior, sempre, por mais que me custe dizer isso, infelizmente é verdade, são aqueles que são do nosso sangue. Está bem? O nosso sangue tem inveja daquilo que vocês conseguiram, daquilo que vocês são. Porquê? Porque eles são as pessoas que têm mais acesso, nem que seja por ver a vossa roupa, a vossa casa. E nesta altura do ano, as pessoas servem-se de dizer que são sangue para conseguir aproveitarem-se outra vez ou chegarem-se mais perto. Está bem? O copo com o olho de boi e água atrás da vossa porta é uma boa técnica para limpar as más energias. Quem quiser metendo a porta, fazer com uma pemba o sinal da cruz para não vir nada negativo, pode fazer, está bem? O espelho para que as pessoas de má energia não voltem quando elas vos visitem também é muito bom. A internet. Cobras é pessoas traiçoeiras, está bem? Geralmente é. A cobra também pode ser cura, está bem? Mas atenção que quando vocês veem cobras a saltar, geralmente são pessoas a tentar vos fazer mal, está bem? Dentro, atrás da porta, dentro, está bem? Dentro, dentro da porta. Atrás da porta, com um copinho com água, com a semente, não é a pedra, é a semente, porque existe a pedra e existe a semente, é a semente, olho de boi, está bem? Depois vocês podem guardar ou podem deixar ficar sempre lá. Esse. Então é alguém que está oculto. Se você só vê a cabeça, é alguém que está oculto. A cobra é sempre sinal de traição, de pessoas que estão a fazer mal. A cobra, quando vocês cortam a cobra, quer dizer que vocês cortaram uma pessoa falsa. Quando vocês só veem a cabeça, é uma pessoa, porque as cobras são um animal que rasteira, é um animal rasteiro, e vocês vão ver que a cobra não anda direita, a cobra anda ao S, está a ver? Tal e qual como as pessoas, se vocês forem a pensar, as pessoas que são falsas, primeiro fazem-se passar de vossas amigas, mas depois por trás tentam-vos prejudicar, que equivale ao S, percebem? São pessoas baixas, que fazem coisas baixas, está bem? Que se aproveitam de coisas. Quando vocês sobem a cabeça, quer dizer que é uma pessoa que ainda está a surgir, ou então que está oculta, ou então que está a começar a aparecer mais e mais. Eu recomendo que você pegue, escreva num papel, pessoa com a qual que eu estou a sonhar e que me está a tentar fazer mal. Você vai pegar num sal, mete dentro de um vaso, sal grosso, mete esse papel em cima, pega num punhal e espeta, está bem? E vai deixar isso ao pé da sua pombagira. Está bem, Céu? Quem quiser fazer, pode fazer com o Exu ou com o cigano, também dá, está bem? Mas no caso da Céu, tem que ser com a pombagira, que é para ela tomar conta dela, está bem? Tome conta dela e peça a ela proteção. Está bem? Que ela seja a sua proteção. Lembrando que o seu Exu é caminho. Mas você também tem a malandragem que ajuda. O seu Exu será sempre caminho. Se você quiser oferecer um pavê numa estrada com folhas de louro, farinha de milho, um bocadinho de gin, ou então cachaça e as folhas de louro, 7, e mete uma seta para uma espiral no sentido do ponteiro do relógio, você pede para ele trazer caminho de positividade, está bem? Que é ele que traz o caminho, está bem? É isso que você tem que fazer para o seu Exu e mete numa estrada aberta. Tanto faz ser daquelas de terra batida como numa estrada mesmo, está bem? É o seu Zé. O seu Zé é cerveja, é moelas com dendém, está bem? Com a cebola, com os pimentos, com alho, com azeitona.
É sempre bom essa comida para malandro, está bem? É sempre bom, está bem? Malandro é sempre essa energia. Cerveja, cigarro e esse tipo de petiscos de bar que eles mais gostam. Está bem? Relembrando caso é que depende muito do. Há malandro que diferente. Existe malandro Miguel, existe outros malandros, malandro do Cais, existe várias, tal e qual como existe várias malandras. Navalha, Rosa, Maria do Cais, da Lapa, está bem? Existem vários malandros, está bem? Nós não temos todos Zé Pilintra, por exemplo, eu não tenho Zé Pilintra. Mas é aquela união, às vezes é vosso amigo de banda, tá bem? Às vezes vem uma entidade que não é vossa para vos ajudar, porquê? Porque é um amigo de banda ou é um amigo espiritual, tá bem? Anda com a vossa banda, percebem? Às vezes é interessante. Por exemplo, no caso da Céu, Tata Caveira é capaz de responder. Não faz mal, não esquece, não faz mal, cebola, não faz mal. Se você pôs azeitona, já está bom. Pronto, já está bom. Não se preocupe. Eu vou fechar a live. Espero que tenham gostado da live. Agradeço a todos por terem vindo à live. Muito obrigada, gratidão. A live fica disponível no YouTube e no Facebook, está bem? Beijinhos, boa noite e bom descanso. Relembrando que hoje é quarta-feira, está bem? Sim, está bem. Sim, tremoços e pimentos, está bem. Eles costumam pôr mais azeitonas. Tremoços, há pessoas que usam, há outros que não. Limão, às rodelas, aos gomos, sabe? Limão com azeitona preta e daquelas verdes. Eles gostam. E ovo. Ovo também gostam. Aqueles ovinhos também gostam. Aqueles ovinhos. Picles também gostam. É sempre bom. Boa noite, bom descanso. Espero que tenham gostado da live e até à próxima, tá bem? Beijinhos e até à próxima. Gratidão.